A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite de bênção e de paz para os ouvintes da palavra do Senhor. Eu quero primeiro agradecer a Deus por me dar a oportunidade de compartilhar com vocês mais uma live esta semana. Quero também agradecer você que tem assistido às lives do Pastor Emanuel, você que tem se inscrito no canal, você que tem compartilhado com seus amigos, seus irmãos, cada uma dessas lives. Eu quero desejar de todo o meu coração uma bênção toda especial da parte do Senhor para a tua vida e para a sua família. Na noite deste dia eu quero, amados irmãos e irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, compartilhar um texto da palavra de Deus que o Senhor colocara no meu coração, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, verso 42 e verso 43. E você, se puder, abra sua Bíblia em nome de Jesus e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 42, Evangelho de João, capítulo 12. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Eu quero, na noite deste dia, compartilhar com você, amado irmão e ouvinte da palavra do Senhor, algumas armadilhas, algumas ciladas que o inimigo usa para fazer com que o homem ele não tenha prazer em servir ao Senhor. Ainda que ele queira, ainda que ele deseje, ainda que ele seja convencido, o inimigo muitas das vezes ele se utiliza de ferramentas que estão no nosso dia a dia para fazer com que nós não concretizemos aquilo que é desejo do nosso coração. Vejamos bem esses dois versículos da palavra do Senhor que foi lido há poucos minutos. Ele diz respeito, ou seja, ele é um objeto da ressurreição de Lázaro, a qual nós devemos voltar um pouco dentro da história. Nós vamos encontrar ali no capítulo de número 11 do Evangelho de João, contando a história da ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava morto, Jesus estava distante do lugar onde Lázaro esteve doente e, por conseguinte, faleceu. A Bíblia diz que Jesus, 4 dias depois, chegou após o enterro, o sepultamento de Lázaro. A Bíblia diz que o Senhor chegou ali e operou um grande milagre. Essa história você já conhece, mandou tirar a pedra e Lázaro saiu para fora. Pois bem, nós vamos ver no versículo de número 15, o que me chamou a atenção, foi o próprio Jesus dizendo aos discípulos: eu folgo que eu lá não estivesse, por amor de vós, para que creiais no Filho do Homem. Nós vamos, meus amados irmãos, observar algo um pouco incomum neste versículo, porque a Bíblia nos relata, alguns versículos antes, que Jesus ele amava Lázaro, como Marta, sua irmã, e Maria, sua irmã também. Mas olha a incoerência. Jesus, sendo Deus, com o poder que ele tem, ele não podia ter enviado uma palavra, como ele fez com o filho do centurião, e Lázaro ser curado. Jesus ele não podia imediatamente sair de lá e ir lá curar Lázaro, resolver aquele problema, tirar a angústia, o sofrimento que havia dentro daquela família. No entanto, ele assim não fez. E por que que ele não fez? Essa foi a pergunta que eu fiz ao Espírito Santo. E a Bíblia me dá a resposta. Porque Jesus percebeu que ali tinha muitos judeus e gregos que não criam no Filho de Deus. Então Jesus ele permite que Lázaro morra, que ele vá lá depois da morte de Lázaro,
ressuscite Lázaro, para que as pessoas que ali estavam pudessem acreditar na manifestação do poder de Deus, pudessem crer que ele verdadeiramente era o Messias, o enviado de Deus, aquele que veio para operar milagres e também salvar a humanidade. Eu já quero pegar um gancho na noite deste dia, meu amado irmão, minha amada irmã e ouvinte da palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo você está esperando o seu milagre. Eu não sei quanto tempo você está esperando que a sua bênção ela chegue. Talvez a sua situação é a mesma da situação de Lázaro, Marta e Maria. Talvez neste milagre que o Senhor quer operar na tua vida, Ele tem outros propósitos para realizar. E Ele só vai fazer com que este milagre aconteça na tua vida quando Ele estiver pronto também para executar estes milagres que Ele pretende ou necessita fazer. Mas muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos o agir de Deus, porque eu costumo dizer, irmãos, eu também vivo à espera de um milagre há quase 13 anos e continuo crendo que o meu milagre de uma hora para outra ele vai acontecer, porque o mesmo Deus que operou na vida de Lázaro é o Deus que opera no dia de hoje, é o Deus que está operando aí dentro da tua casa neste momento, é o Deus que está operando na tua vida, e eu creio que o nosso milagre ele vai acontecer. Mas Jesus ele falou algo para os discípulos muito importante, que a enfermidade do Lázaro não era para a morte, mas era para que o nome do Filho de Deus fosse glorificado. Quem sabe, irmãos, você também está sendo usado com esta enfermidade, com este problema que você está tendo na justiça, com este problema que você está tendo dentro da tua casa. Quem sabe o Senhor também está pegando este problema e está te dando graça dia após dia para você viver essa situação, mas, no entanto, Ele não operou ainda o milagre que vai operar. Ele já deve ter até feito promessa para você que vai operar esse milagre, como já fez promessa para mim também. Só que os dias vão passando e as coisas não acontecem. Os dias, os anos vão indo embora e as coisas não acontecem. Porém, só cabe a mim, a você, amado irmão e irmã, continuar confiando, continuar crendo, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir com todas as suas promessas. E eu, como ministro da casa do Senhor, quero ministrar na noite deste dia um milagre para a tua vida, este milagre que você está necessitando, esse milagre que você está esperando, ele pode estar acontecendo agora, mas se não acontecer agora, irmãos, a Bíblia diz, um pouquinho só, um pouco mais de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. Não volte atrás, não desista do seu milagre. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que este milagre que o Senhor operara na vida de Lázaro, ele causou um certo rebuliço por parte dos fariseus, do sumo sacerdote, que na época era Caifás, e a Bíblia vai nos relatar que por causa desta situação, ou seja, deste milagre ter acontecido, a Bíblia vai nos dizer que intentaram matar Jesus. E Jesus, sabendo de tudo que eles maquinavam dentro do teu coração, Jesus agora faz o seguinte: no dia da festa da Páscoa, Jesus não comparece. A Bíblia diz que Jesus vai comparecer quando praticamente ninguém mais esperava que Jesus lá fosse, porque eles lá estavam esperando Jesus para matar Jesus, e matar não somente Jesus, mas também a Lázaro, que era o objeto do milagre. Portanto, Jesus decide ir àquela festa. E quando lá Jesus chegou, e eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio,
que ele começou ali a palestrar com aquelas pessoas. E a Bíblia nos informa que muitos daqueles, tanto judeus como gregos, pessoas de outras nacionalidades, que a Bíblia chama de grego, não necessariamente nascido na Grécia, mas de outra nacionalidade, eles creram em Jesus. Mas aumentou a fúria daqueles homens, porque eles quiseram, desta feita, destruir Jesus o mais rapidamente. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia também nos faz um relato muito importante. Ela diz que muitos dos principais dos sacerdotes, ou seja, aqueles que intentaram conselho para matar Jesus, também creram nele, ou seja, creram na tua palavra. Mas a Bíblia também vai nos relatar que eles decidiram não servir a Cristo para que não fossem expulsos da sinagoga. E conclui dizendo, porque amaram mais, desejaram mais, preferiram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que é, pastor Emanuel, glória de Deus e glória de homem? A glória de Deus, na sua vida, ela vai garantir para você a vida eterna. A glória do homem, na sua vida, o máximo que ela pode fazer na sua vida é lhe garantir no presente século alguns momentos de alegria. Porém, no entanto, ela não lhe garante a vida eterna, e sim a condenação eterna. E neste momento, eu quero dissertar juntamente com você as armadilhas do diabo, que ainda nos dias de hoje ele utiliza, tanto para tirar homens e mulheres da presença do Senhor, esfriar homens e mulheres que estão na presença do Senhor, como também fazer com que pessoas não venham fazer uma confissão com Cristo, não venham servir a Cristo, não entregam o teu caminho ao Senhor. A primeira grande arma que Satanás utiliza para fazer com que as pessoas não se aproximem de Jesus, você sabe qual é? São os amigos. Por incrível que pareça, a maior grande arma que Satanás utiliza para que as pessoas não se aproximem de Jesus, ou que aquelas que já estão próximas de Jesus se esfriam, se abatam na fé, são os amigos. Quantas e quantas vezes você já recebeu um convite de um amigo na hora de ir para o culto, e você deixou de ir para o culto, deixou de ir adorar a Deus para atender o convite desse amigo? Quantas e quantas vezes você que ainda não é cristão, quem sabe fez um comentário com um amigo seu que estava desejoso ir a uma igreja, estava desejoso comprar uma Bíblia, estava desejoso de praticar as coisas santas, e este amigo te tirou de foco, talvez lhe dizendo: você não nasceu para isso, nós não damos para isso não, você não vê a vida que nós levamos, você acha que Jesus ele vai aceitar uma pessoa igual você? E isso, irmãos, talvez tenha acontecido até mesmo com a minha vida antes de me tornar cristão. Ou seja, eu era um instrumento de Satanás contra o reino dos céus. E a Bíblia diz, palavra de Jesus, aquele que é por mim, ajunta, e aquele que não é por mim, espalha. E quantas vezes nós espalhamos, ou seja, não permitimos que as pessoas se aproximassem de Jesus. Outra grande arma, no momento, talvez seja também tão poderosa quanto a primeira, é a internet. Você, irmão, você, irmã, quantas e quantas vezes você tem deixado de ir ao culto
Você não tem ido no trabalho de oração, digo assim, afirmo, não tem ido, porque é coisa que menos os crentes fazem, irmão. Misericórdia é ir ao trabalho de oração, aos trabalhos de oração, é os trabalhos de ensino da palavra, e são as coisas primordiais na vida do crente. No entanto, não tem feito isso para ficar na internet, para ficar diante, quem sabe, da rede social, passando horas e mais horas diante desta situação. Ou você que está desejoso, que ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu a mensagem de Deus e sentiu o desejo de ir a uma igreja para buscar a face do Senhor, mas você tem que estar antenado no que está acontecendo no Facebook, o que está acontecendo no Instagram, o que está acontecendo no YouTube, o WhatsApp que não para de tocar. E você tem todo o tempo do mundo para estar diante destas situações. No entanto, não separa pouco do tempo da tua vida para buscar a face do Todo-Poderoso, para se apresentar diante dele e reconhecer que você precisa dele, que você necessita dele, porque sem ele nós não somos nada. Outra ferramenta que Satanás utiliza muitas das vezes meu amado irmão, o trabalho. Tem pessoas que trabalham além do necessário. E aí roubam o tempo de buscar a face do Senhor. Não tem tempo de ir aos cultos, não tem tempo de ir a uma escola bíblica dominical, não tem tempo de ir à Santa Ceia, que é a festa do crente. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Talvez se você se organizasse melhor, você ia perceber que você não precisa trabalhar tanto, que você está fazendo sacrifício de tolo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, estabelecido pelo próprio Deus. Então ele vai dar tempo para você trabalhar, vai dar tempo para você buscar a face do Senhor e fazer todas as coisas. Uma questão de organização. Talvez você está gastando mais do que você precisa, ou que você pode gastar, e por isso você tem que trabalhar mais tempo para cumprir com suas obrigações. E deve ser feito isso mesmo. Não estou dizendo para você ser um inadimplente, não, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que você precisa se organizar. E isso serve para quem já é cristão e para quem não é cristão também. É a mesma coisa, é a mesma ferramenta que Satanás ainda se utiliza para fazer com que as pessoas ou não se aproximem de Deus, ou que não tenha uma intimidade maior com Deus, como todos nós precisamos de ter. Existem tantas outras ferramentas, que se eu for citar aqui e detalhar cada uma delas, eu teria que ficar aqui até amanhã. Mas vamos citar alguns exemplos aqui. Muitas das vezes o cônjuge, o casal, ainda apaixonado, e glória a Deus por isso, e se um não vai para a igreja, o outro também não vai. Se um não pode ir, não quer ir, o outro também não quer, por causa de filho, filho por causa de pai, pai por causa de filho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão. Isso tudo são glórias de homem. Com pessoas que têm amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem pessoas que passam o domingo inteiro, meu irmão. E isso, principalmente os homens, limpando, ajeitando, arrumando o carro. E não tem tempo de ir a uma escola bíblica dominical. Não tem tempo de ir a um ensaio de um departamento que talvez ele participe na sua igreja. E você que não é cristão, da mesma maneira. Quantos e quantos tempos se perdem em vão. E quando desta maneira agimos, estamos dando mais glória às coisas terrenas do que às coisas espirituais. E aí talvez você venha me fazer uma pergunta. Mas, pastor Emanuel, o que eu devo fazer para
me livrar dessa situação, para não cair nessas armadilhas, nessas artimanhas de Satanás. E aí nós vamos usar a palavra de Deus. A minha Bíblia diz, e a sua é testemunha, que lá na carta de Paulo, a 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 22, está escrito assim, ó, abstém-vos da aparência do mal. Em outras traduções está escrito assim, ó, foge da aparência do mal. Ou seja, se você sabe que aquilo é perigoso para você, foge daquilo. Se afasta, não é abandonar o teu amigo, mas se afasta desse amigo por um determinado período de tempo, até que você se fortaleça na força do Senhor. Deixa o teu telefone desligado. Não ceda à chantagem do seu cônjuge, do filho ou da filha. Não se permita ser levado por situações que possam te afastar de Deus. Outro texto que eu gosto de usar muito, e gosto muito de usar esses dois textos para novos convertidos, ou seja, pessoas que estão iniciando no Evangelho, é 1 Tessalonicenses 5:22, a qual eu acabei de citar, e o outro é o Salmo 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores, e nem se assenta na roda no meio dos pecadores. Se você parar para observar, é uma situação progressiva. A pessoa começa ouvindo o conselho, daqui a pouco dá uma paradinha ali para ver como é que está, daqui a pouco está sentado, prostrado lá no meio deles, não querendo mais saber de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor nesta noite, que o Espírito de Deus nesta noite possa falar melhor em teu coração. Que o poder e a graça e a misericórdia do Senhor possa te alcançar na noite deste dia. Que você não venha ser como esses fariseus, esses gregos, que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, mas que você tenha sempre o desejo no teu coração de amar sempre, sempre mais e mais a glória do Senhor. Eu quero nesta noite fazer um apelo para você que ouviu essa mensagem, você que está fraco, você que tem cedido às armadilhas de Satanás, você que não tem servido a Cristo, você que está afastado, porque uma armadilha dessa acabou sendo nociva para a sua vida. Eu quero fazer um convite para você na noite deste dia. Jesus está te chamando. Aí mesmo onde você está, você faz uma confissão com Cristo. Se arrepende das atitudes que você tomou, das armadilhas que você permitiu que te destruísse. E faça novamente um concerto com Cristo. Eu quero orar por você na noite deste dia. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta gloriosa e poderosa palavra, a qual o Senhor colocara no meu coração. Deus querido, que esta palavra, Deus querido, ela possa atingir, Senhor, um número maior de ouvintes, de pessoas que estão, Deus querido, enquadrados dentro, Deus querido, deste contexto que foi ministrado aqui na noite deste dia. Deus, eu repreendo na noite deste dia toda a armadilha de Satanás, todo plano satânico, todo o poder das trevas, tentando, Deus querido, destruir as pessoas que muitas das vezes creem, muitas das vezes acreditam, muitas das vezes desejam, anseiam, mas não têm força, Deus querido, para abandonar, Deus querido, os caminhos por onde estão andando, as pessoas com quem têm vivido, as ferramentas, Deus querido, da tecnologia, Deus da glória, que estão ao seu alcance. Nós repreendemos hoje em nome de Jesus o Nazareno. Ó Pai Celestial, a tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, antes, Senhor, ela fará o que lhe apraz e prosperará naquilo em que ela está sendo enviada. E hoje, Deus querido, estou
Senhor, enviando uma palavra de salvação, uma palavra de despertamento, uma palavra, Deus querido, para que Deus da glória venha alcançar vidas e que o teu nome seja glorificado. Oramos, Deus querido, na noite deste dia e te agradecemos por tudo, em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus.